A cidade parecia tranquila naquela manhã. O trânsito lento, o som distante das pessoas iniciando a rotina, o cheiro de café recém-passado nos apartamentos ainda silenciosos. Nada indicava que, em algum lugar, o mal observava. Amin caminhava pela calçada com a mesma elegância de sempre. O terno escuro perfeitamente alinhado, os passos firmes, o olhar calmo. Ele cumprimentava vizinhos, sorria com naturalidade, ajudava uma senhora a atravessar a rua. Todos o viam como um homem gentil. Todos o admiravam. E ninguém imaginava o que existia abaixo daquela máscara. Enquanto caminhava, sua mente revisava cada detalhe da noite anterior. Cada movimento, cada reação, cada som. Ele não lembrava de Laura como uma pessoa. Ele lembrava dela como um processo. Um experimento. O medo nos olhos dela, a tentativa de manter o controle, o momento exato em que percebeu que não havia saída. Tudo havia sido registrado. Tudo tinha valor. Amin entrou em um pequeno café. O ambiente era acolhedor, iluminado, cheio de conversas comuns. Ele pediu seu café sem açúcar. Sempre sem açúcar. Sentou-se perto da janela. Ali, observava as pessoas. Casais discutindo. Executivos apressados. Jovens distraídos com o celular. Todos previsíveis. Todos frágeis. Ele abriu o notebook. A tela mostrou gráficos, números e linhas que apenas ele compreendia. Dados biológicos, padrões de comportamento, tempos de reação. Cada vítima se tornava informação. Cada dor era um algoritmo. Ele digitou lentamente. Uma nova sequência surgiu. 2, 3, 5, 8. Amin observou os números como se fossem música. Harmonia, ordem, perfeição. Ele sabia que alguém, em algum momento, perceberia. E esse era o objetivo. Um leve sorriso surgiu. Porque não era apenas um jogo de caça. Era um convite. Um desafio. Naquela mesma manhã, a delegacia central estava em silêncio tenso. Fotos espalhadas sobre a mesa, relatórios incompletos, rostos cansados. O caso estava fugindo do controle. Laura havia desaparecido. Nenhuma testemunha. Nenhum sinal de luta. Nenhuma pista concreta. Apenas o vazio. Um investigador falava nervoso enquanto caminhava de um lado para o outro. As câmeras de segurança não mostravam nada relevante. O celular dela havia sido desligado. O carro estava estacionado normalmente. Era como se ela tivesse evaporado. A porta da sala se abriu. O ambiente ficou em silêncio. Uma mulher entrou com passos firmes, olhar atento e expressão fria. Ela não parecia cansada. Não parecia confusa. Parecia concentrada. Os olhos dela analisaram rapidamente cada detalhe do lugar. Cada rosto. Cada documento. Ela não disse nada no início. Apenas observou. Pegou uma das fotos e ficou alguns segundos em silêncio. A imagem mostrava a última cena relacionada ao caso. Uma parede. Uma marca quase imperceptível. 3 pequenos cortes paralelos. Ela aproximou o olhar. Depois respirou fundo. Sem emoção. Sem surpresa. Como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. Finalmente falou. Disse que aquele não era um desaparecimento comum. Disse que alguém estava construindo algo. Algo organizado. Algo paciente. Algo que queria ser visto. Os investigadores trocaram olhares. Ela então pediu todas as evidências desde o primeiro caso. Tudo. Sem exceção. Quando perguntaram quem ela era, ela respondeu com naturalidade. Helena Hunter. O nome ecoou pela sala. E pela primeira vez, alguém sentiu que o jogo havia mudado. Enquanto isso, no subsolo de sua casa, Amin observava Laura. Ela ainda estava viva, preservada, fragilizada, mas viva. Ele caminhou lentamente ao redor dela. O silêncio era mais cruel que qualquer dor. Ele não tinha pressa, porque o sofrimento mais profundo não era físico. Era o tempo. Era a espera. Ele se aproximou. Falou calmamente. Disse que ela não era o alvo. Disse que ela era apenas o começo. Disse que alguém muito mais interessante estava chegando.
E, pela primeira vez, Laura percebeu que o medo não era sobre morrer. Era sobre sobreviver. Amin voltou ao computador no porão. Digitou uma nova mensagem. Uma mensagem que não era para Laura. Era para Helena. Na tela, apenas uma frase apareceu. Você já conhece a sequência. Amin fechou o notebook. Sorriu. O jogo havia começado. O relógio na parede da delegacia marcava exatamente 8 horas e 13 minutos quando Helena Hunter começou a organizar as evidências. Ela não parecia interessada no caos ao redor. Não parecia ouvir os comentários dos investigadores. Sua atenção estava focada nos detalhes. Sempre nos detalhes. As fotos foram alinhadas sobre a mesa com precisão quase obsessiva. Cada uma posicionada em uma ordem que ninguém compreendia. Desaparecimentos. Cenas vazias. Objetos fora do lugar. Mas para Helena, aquilo não era desordem. Era um padrão. Ela passou os dedos lentamente sobre as imagens, como se estivesse sentindo a estrutura invisível que ligava cada evento. O primeiro desaparecimento. Nada de violência. O segundo. Nenhuma testemunha. O terceiro. Uma única marca na parede. Agora Laura. 3 cortes. Helena fechou os olhos por alguns segundos. Na mente dela, os números começaram a se formar. 1, 2, 3. Ela abriu os olhos novamente. O silêncio interno havia se transformado em certeza. Alguém estava construindo uma sequência. E alguém queria ser encontrado. Ela pediu os horários exatos de cada ocorrência. Os investigadores demoraram para entender, mas obedeceram. Quando os dados chegaram, Helena não demonstrou surpresa. Os intervalos entre os desaparecimentos seguiam o mesmo padrão. Não era coincidência. Era matemática. Um dos agentes perguntou o que aquilo significava. Helena respondeu que significava inteligência e arrogância. Porque aquele tipo de mente não queria apenas cometer crimes. Queria provar algo. Queria mostrar superioridade. Enquanto isso, no subsolo silencioso da casa, Laura despertava lentamente. O corpo doía. A cabeça parecia pesada. A respiração era curta. A luz era fraca, quase inexistente. O cheiro metálico do ambiente fazia o estômago revirar. Ela tentou se mover. As correntes não permitiram. O som do metal ecoou pelo espaço. Imediatamente, o medo voltou. Mas algo era diferente. Não havia gritos. Não havia ameaças. Apenas silêncio. Silêncio absoluto. Laura percebeu que o silêncio era parte da tortura. O cérebro começava a criar sons inexistentes. Movimentos inexistentes. Presenças inexistentes. O pânico nascia sozinho. Horas pareceram passar. Ou minutos. Ela não sabia. O tempo havia deixado de existir. Até que a porta se abriu. Amin entrou com a mesma calma de sempre. A postura elegante, a expressão tranquila, o olhar penetrante. Ele trouxe uma bandeja. Comida. Água. Como se estivesse cuidando de alguém doente. Ele colocou tudo diante dela. Disse que o corpo precisava estar forte. Porque a mente precisava resistir mais tempo. Laura tentou falar, mas a voz falhou. Ele se aproximou. Explicou que a dor física era apenas uma parte pequena da experiência. Que o verdadeiro sofrimento era compreender. Compreender que alguém observava cada pensamento, cada reação, cada esperança. Ele mostrou uma pequena câmera. Disse que cada segundo estava sendo registrado. Disse que aquilo não era sobre ela. Era sobre aprendizado. Laura reuniu forças e perguntou o que ele queria. Amin respondeu que queria a evolução. Disse que o mundo estava cheio de pessoas superficiais. Mas algumas mentes eram especiais. Raras. Ele falou o nome de Helena. Pela primeira vez. Disse que ela era diferente. Disse que ela iria entender. Laura sentiu o coração acelerar. Perguntou se Helena estava em perigo. Amin sorriu. Respondeu que perigo era uma palavra limitada. Disse que Helena estava sendo convidada. Na delegacia, Helena continuava analisando os dados.
Ela pediu acesso a casos antigos, décadas atrás. Desaparecimentos não resolvidos. O silêncio tomou conta da sala quando alguns arquivos apareceram. Casos arquivados. Sem suspeitos. Sem conexão aparente. Mas para Helena, a conexão era clara. Os mesmos intervalos. Os mesmos detalhes. O mesmo vazio. Um investigador perguntou se ela acreditava que o assassino estava ativo há anos. Helena respondeu que não. Ela acreditava que ele estava em treinamento, aprendendo, aperfeiçoando. E agora havia começado de verdade. Ela então apontou para a última foto. Os 3 cortes. Disse que aquilo era uma mensagem. Uma mensagem pessoal. Porque apenas alguém com conhecimento específico perceberia. Ela pediu uma lista de especialistas em matemática, criptografia e ciência de dados. Todos que tinham histórico em comum. Enquanto os nomes apareciam na tela, Helena observava cada um com atenção. Até que um deles chamou sua atenção. Um nome. Uma fotografia. Um rosto elegante. Olhos azuis. Sorriso leve. Algo dentro dela se contraiu. Não era medo. Era reconhecimento. Mas ela não disse nada. No subsolo, Amin observava os monitores. Ele viu o momento exato em que Helena parou diante da tela. O momento exato em que ela reconheceu algo. Ele sorriu lentamente. A primeira fase havia funcionado. Ele então pegou um objeto sobre a mesa. Um pequeno símbolo metálico. Uma espiral perfeita. Ele colocou diante de Laura. Disse que aquilo era apenas o começo. E que cada número levaria Helena para mais perto da verdade. Mais perto dele. Mais perto do passado que ambos tentavam esquecer. Laura perguntou o que aquilo significava. Amin respondeu com tranquilidade. Significava que ninguém escapava do próprio destino. O silêncio voltou. Mas agora, o silêncio estava carregado. Porque o jogo havia se tornado pessoal. Laura acordou em um silêncio absoluto, cercada pela escuridão do porão. O ar carregado e úmido tocava sua pele como um lembrete constante de que estava presa. O ambiente era meticulosamente organizado. Cada detalhe, cada objeto, cada linha do chão parecia ter sido calculada para induzir desconforto, para criar tensão e expectativa. Não havia janelas, não havia relógio, não havia referência temporal. Apenas o som distante da ventilação que se misturava à sua própria respiração irregular, acelerada pelo medo e pela ansiedade. O coração batia como um tambor frenético dentro de seu peito, e cada batida parecia ressoar nas paredes frias e úmidas, amplificando a sensação de confinamento. Olhando em volta, ela percebeu a cadeira onde estava presa. Não era apenas uma cadeira, mas um dispositivo de contenção preciso, projetado para limitar cada movimento sem quebrar ossos, mantendo seu corpo em uma posição de dor crescente, quase imperceptível no início, mas suficiente para desgastar a resistência. As correntes que prendiam seus pulsos e tornozelos eram pesadas, porém ajustadas com delicadeza, como se cada elo tivesse sido calculado para criar a máxima tensão física e psicológica. Era tortura, mas de forma meticulosa, elegante e cruel. Na mesa próxima, um objeto metálico chamou sua atenção, uma pequena espiral, perfeitamente desenhada, com marcas minúsculas gravadas em sua superfície. Laura não sabia porquê, mas o objeto provocou uma sensação estranha, um misto de fascínio e repulsa. Cada linha parecia carregar informações codificadas, números, símbolos quase imperceptíveis que brincavam com a percepção. Ela se aproximou, examinando com cuidado, e sua mente, instintivamente, começou a identificar padrões. 2, 3. Fibonacci. Era como se alguém tivesse deixado uma mensagem, um desafio apenas para mentes capazes de decifrar a sequência, algo que só os mais atentos perceberiam. O tempo parecia ter perdido significado. Horas, minutos, segundos, nada importava. A mente de Laura começou a pregar peças. Sons inexistentes ecoavam nas paredes, sombras pareciam se mover quando não havia luz, a percepção da realidade começava a se fragmentar. Era o terror psicológico em sua forma mais pura. Cada segundo de silêncio pesava, e cada movimento que ela tentava fazer era medido, observado, registrado por Amin, invisível, mas onipresente.
Então, a porta se abriu. A luz fraca do corredor se espalhou pelo porão, revelando a figura de Amin. Ele entrou com a mesma calma perturbadora que o definia, terno impecável, postura ereta, expressão serena, sorriso leve, olhar penetrante. Não havia pressa em seus movimentos. Cada passo era calculado, cada gesto transmitia controle absoluto. Ele carregava uma bandeja, como se fosse oferecer cuidado a alguém doente, e não a uma vítima em seu domínio. Colocou a bandeja diante de Laura, contendo água e comida, explicando com uma voz calma que o corpo precisava estar forte para suportar o sofrimento mental que viria. Laura tentou falar, mas a garganta estava seca, a voz falhou. Amin aproximou-se e explicou, sem pressa, que o sofrimento físico era apenas um detalhe menor, o terror verdadeiro era psicológico. O verdadeiro teste era a compreensão de que cada pensamento, cada reação, cada suspiro estava sendo observado e analisado. A dor física era apenas um instrumento para amplificar o medo interno. Ele mostrou uma pequena câmera, posicionada estrategicamente, e disse que cada segundo estava registrado. Cada reação sua era valiosa. Laura entendeu, então, que o que estava acontecendo não era apenas tortura, era estudo, era experiência. O cérebro dela começou a trabalhar freneticamente, tentando antecipar cada movimento dele, cada gesto, cada intenção, mas a mente de Amin estava sempre um passo à frente. Ele mencionou Helena pela primeira vez. Falou sobre a investigadora como se fosse parte de um jogo maior. Disse que ela veria padrões que Laura jamais conseguiria enxergar, que compreenderia enigmas que Laura nem imaginava existir. E ali, Laura percebeu, ela não era o alvo principal. Ela era apenas uma peça no tabuleiro, um prelúdio, uma preparação. Amin explicou que alguém muito mais importante estava chegando, alguém que poderia compreender e talvez até desafiar sua genialidade. O silêncio retornou ao porão, mas agora carregado de tensão, expectativa e medo. Cada segundo era mais pesado, cada sombra parecia viva. Laura entendeu que sobreviver não era apenas uma questão de escapar do porão, mas de manter sua mente intacta diante de uma presença capaz de controlar cada fragmento de sua realidade. Amin voltou para os monitores, digitando lentamente uma nova mensagem, desta vez destinada a Helena. Na tela surgiu apenas uma frase. Você já conhece a sequência. O sorriso de Amin se ampliou levemente. O jogo havia começado de verdade. O silêncio do porão continuava pesado, quase palpável, como se as paredes absorvessem cada suspiro de Laura e o transformassem em pressão contra seu peito. Ela estava exausta, fisicamente e mentalmente, mas sua mente funcionava de forma obsessiva, tentando decifrar qualquer padrão, qualquer detalhe que pudesse indicar uma falha em Amin. Cada objeto, cada marca, cada sombra parecia carregar significados ocultos que poderiam ser a chave para sua sobrevivência. O olhar de Laura percorreu novamente o pequeno símbolo metálico deixado sobre a mesa. A espiral perfeita, marcada com números minúsculos e cortes quase invisíveis. Ela tentou recordar o que aprenderá na escola, matemática básica, geometria, padrões naturais, mas aquilo não era aprendizado, era provocação. Amin queria que ela compreendesse algo que transcendia conhecimento comum, queria que ela percebesse a complexidade e sofisticação de sua mente sem que houvesse caminho fácil. Laura fechou os olhos, respirou fundo, e tentou ignorar a dor física que começava a se intensificar nos pulsos e tornozelos. As correntes apertavam cada vez mais, mas o incômodo real não era físico. Era o terror de perceber que cada movimento dela era observado, que cada mínima reação era registrada, e que cada erro seria meticulosamente catalogado. Amin voltou a aparecer na porta. Seu terno impecável contrastava com o cenário sombrio do porão. O sorriso leve e o olhar penetrante eram ainda mais perturbadores naquela escuridão. Ele carregava um pequeno dispositivo com LEDs piscando suavemente, e sua presença parecia preencher o ambiente, tornando impossível para Laura se concentrar em qualquer coisa além dele. Ele não disse uma palavra imediatamente. Observou. Cada gesto de Laura, cada mudança em sua respiração, cada expressão de desespero ou tentativa de controle era absorvida por ele, analisada e registrada em sua mente como dados para seu próximo passo. Então ele falou com calma, quase como se explicasse algo a uma criança, mas cada palavra carregava um peso que penetrava na psique de Laura. Disse que a dor física não era relevante. Era o tempo, a espera, a sensação de impotência que construía o verdadeiro terror.
Ela percebeu que estava completamente à mercê de alguém que compreendia profundamente a mente humana, que sabia como quebrar a percepção de realidade sem deixar marcas visíveis, mas que deixava cicatrizes mentais permanentes. Amin aproximou-se da espiral metálica sobre a mesa. Pegou-a cuidadosamente e a girou entre os dedos. Cada movimento era lento, elegante, deliberado. Colocou a espiral na frente de Laura, mas não como ameaça física. Não ainda. Era uma provocação intelectual, uma demonstração de controle. Ele disse que aquilo era mais do que um objeto. Era uma mensagem, um convite a compreender algo maior. Laura tentou processar, mas cada pensamento parecia escapar de seu controle. A sequência de Fibonacci, os números, a perfeição da espiral, tudo se misturava em sua mente, criando uma sensação de desorientação. O medo misturava-se à fascinação, a curiosidade tornava-se aguda, mesmo sabendo que cada insight que tivesse podia ser exatamente o que Amin esperava para avançar com o sofrimento. Amin falou sobre Helena pela segunda vez. Disse que ela estava se aproximando, que começaria a entender o padrão, a sequência, a lógica do jogo. Mas que ela também representava um desafio. Laura percebeu que, para Amin, cada pessoa era um tabuleiro, mas nem todas ocupavam a mesma posição. Ela era apenas uma peça de teste. Helena seria a verdadeira oponente mental, alguém que poderia, talvez, reconhecer e até decifrar parte de sua genialidade, algo que nem todas as vítimas poderiam fazer. A tensão física aumentou quando Amin ajustou as correntes. Um movimento sutil, mas suficiente para provocar dor progressiva, lembrando a Laura que seu corpo era vulnerável. Ele fez isso sem pressa, com a calma de quem aprecia cada segundo da antecipação, cada microexpressão que mostrava resistência ou rendição. Laura gritou, mas não com som, sua mente gritava em silêncio. Cada fibra de seu corpo parecia vibrar com medo, cada pensamento estava sob vigilância constante. Amin então se afastou um pouco, mas ainda dentro do campo visual dela, e abriu seu notebook. A tela iluminou parcialmente o porão. Ele digitou com precisão, a cada tecla uma intenção clara. No visor, dados complexos surgiam. Padrões de comportamento, estatísticas de reação, mapas de respostas emocionais. Laura percebeu, mesmo sem compreender detalhes, que tudo o que acontecia ali estava sendo analisado e armazenado para algo maior. Ela não era apenas estudada, ela era uma parte de um projeto, um experimento cruel, perfeito e contínuo. Quando finalmente Amin se levantou e se aproximou da porta, ele deixou uma última mensagem visual, uma série de símbolos cuidadosamente dispostos na parede, marcados quase imperceptivelmente, visíveis apenas a quem soubesse olhar. Laura entendeu imediatamente que aquilo era para alguém além dela, alguém que poderia decifrar o padrão. Alguém como Helena. E naquele instante, percebeu que o jogo não terminava com sua dor, ele se estendia para além dela, para pessoas que nem sabiam que estavam sendo convidadas a jogar. O silêncio voltou ao porão, mais denso do que antes. Mas agora era carregado de expectativa. Cada segundo era um lembrete cruel. Amin controlava o tempo, o espaço, a mente. E Laura sabia que, embora estivesse viva, já não tinha domínio sobre sua própria realidade. Ela era apenas um fragmento de um plano maior, uma preparação para um enigma que só estava começando. Amin sorriu suavemente e deixou o porão, fechando a porta com um clique que reverberou pelo espaço vazio. A escuridão voltou, e com ela, o medo absoluto. Laura não estava apenas sofrendo, ela estava sendo transformada. Cada dor, cada insight, cada segundo de silêncio a moldava para o que viria a seguir. E no mundo externo, Helena Hunter continuava a examinar os padrões, prestes a perceber que aquilo não era um caso comum. Que alguém estava jogando com mentes, não apenas corpos. Que o verdadeiro terror ainda estava por vir. O porão parecia respirar junto com Laura. Cada movimento seu era amplificado pelo eco metálico das correntes, cada suspiro reverberava pelas paredes frias, e o ar denso impregnava seus pulmões com uma sensação quase sufocante. Ela estava exausta, mas não podia ceder à rendição. Cada momento de lucidez era um fio fino entre a sanidade e o colapso. Cada segundo trazia consigo o controle absoluto de Amin, a prova de que sua mente estava sendo vasculhada, analisada e catalogada. Ele voltou a entrar, dessa vez sem pressa. O terno impecável,
O olhar penetrante e o sorriso leve tornavam cada movimento mais perturbador. Laura sentiu sua presença antes mesmo de ouvi-lo. Amin carregava algo diferente desta vez. Uma pequena caixa metálica com símbolos gravados, espirais e números, minúsculos e precisos, que pareciam emitir uma energia própria, uma provocação silenciosa para quem ousasse decifrar. Ele colocou a caixa sobre a mesa e deixou-a parcialmente aberta, revelando engrenagens intrincadas e um pequeno pedaço de papel com uma sequência numérica. 1, 2, 3, 5. Laura encarou aquilo. A mente dela tentava processar, mas o medo e a dor física se misturavam com a pressão psicológica, tornando impossível pensar com clareza. Cada movimento de Amin era coreografado com precisão. Não havia pressa, não havia desordem. Ele ajustou levemente as correntes, provocando dor controlada nos pulsos e tornozelos. A intensidade era suficiente para que ela percebesse a vulnerabilidade do próprio corpo, mas sem causar dano permanente. Ele fazia isso com a mesma delicadeza com que um maestro conduzia uma sinfonia, cada gesto calculado para maximizar o terror e a obediência. Amin observou a reação de Laura por segundos que pareceram eternidades. Ele sabia exatamente quando o medo se transformava em fascínio, quando a mente dela começava a trabalhar freneticamente tentando decifrar os símbolos. Era como se ele pudesse ler cada pensamento, antecipar cada reação, manipular cada emoção com um toque quase imperceptível. Ele se aproximou lentamente, tocando levemente a caixa metálica, como se despertasse a consciência de algo que estava escondido dentro dela. Enquanto isso, no mundo externo, Helena Hunter avançava com suas descobertas. A sequência de desaparecimentos, os padrões matemáticos, as pequenas marcas deixadas por Amin, tudo isso começava a formar um quadro coerente em sua mente brilhante. Ela percebeu que aquilo não era apenas crime, era inteligência calculada, era arte macabra, era um jogo cruel de poder e manipulação. E havia apenas uma pessoa capaz de decifrar as intenções e os padrões de Amin, ela. No porão, Laura sentiu a tensão física atingir um pico. Cada músculo do corpo gritava por alívio, cada articulação parecia implorar por descanso. Mas a mente de Amin era implacável. Ele se aproximou mais uma vez, e pela primeira vez tocou seu ombro levemente, apenas para reforçar a sensação de presença e controle absoluto. Laura percebeu que a tortura não era apenas física, era psicológica, existencial. Ele não precisava machucar mais. O simples fato de estar ali, de observar, de controlar cada segundo da experiência, era mais devastador do que qualquer golpe. Amin então se afastou da cadeira e caminhou até a porta, virando-se apenas o suficiente para olhar para Laura com aquele sorriso que era calmo e frio ao mesmo tempo. Ele disse, com sua voz suave, quase carinhosa, "Isso é apenas o começo. Cada número, cada símbolo, cada decisão que você tomar daqui para frente será registrado. Você não escapa do que está prestes a acontecer." Ele fechou a porta lentamente, deixando Laura na escuridão silenciosa, mas agora com uma sensação diferente, a certeza de que o próximo passo não seria apenas para ela. Helena Hunter estava se aproximando, e Amin sabia que aquele jogo estava prestes a se expandir. Laura era apenas uma peça. Helena seria o verdadeiro tabuleiro, o adversário mental que poderia desafiar sua genialidade. O silêncio voltou, carregado de tensão e antecipação. O porão parecia menor, mais opressor, e cada sombra parecia se mover de maneira sutil, como se observasse junto com Amin. Laura fechou os olhos, respirou fundo, e sentiu a mente se fragmentar, ao mesmo tempo em que tentava se agarrar a qualquer fio de sanidade. O enigma não terminava com ela, ele estava apenas começando. Cada símbolo, cada sequência, cada detalhe deixado por Amin era uma pista para alguém que ainda não sabia que estava dentro do jogo. Enquanto o episódio chegava ao fim, a tela mental de Laura se preenchia com o terror de não saber quando Amin apareceria novamente, o medo de Helena descobrir tarde demais o que estava prestes a enfrentar, e a consciência de que o jogo era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E na mente de Amin, um sorriso satisfeito surgia, tranquilo, elegante, absoluto. Ele havia completado a primeira fase, e a verdadeira caçada estava prestes a começar.